tenho entendido que nenhuma pessoa, por mais ungida que ela seja, por maior que seja o seu chamado, ela jamais vai cumprir o seu chamado se a sua alma for ferida. Entendeu? Sério isso. Você vê Elias quase que abortando o seu chamado, e ele ainda tinha muita coisa para fazer, mas ele disse, chega, para mim basta. Deus disse, beleza, já fez muito, vem, vou te pegar. Mas unge ali. E muitas vezes você vê João Batista, a gente estava conversando sobre esse assunto, eu tenho uma mensagem, a síndrome de João Batista. Eu não acredito que João deveria, é a minha crença, tá? Eu não acredito que uma vez que Jesus vem até João Batista reconhece ele como Cristo, Filho de Deus, aquele que havia de levar todos os pecados da humanidade, aquele que batizaria com o Espírito Santo. Era para ele parar ali e disse, gente, fechou agora o ministério de João Batista. Eu vou ser um discípulo dele e caminhar com Jesus. Sim ou não, gente? Mas não, ele continuou com o ministério paralelo. E como diz o pastor, ele não pode ter duas cabeças. E ele morre. E você vai ver ele lá dentro da prisão, duvidando de tudo que ele falou. Entende? Então você vê muitos pastores, a gente tem conversado esses dias sobre isso, muitos homens e mulheres de Deus que começam a sua vida muito bem, e vai crescendo, e vai sendo abençoado. Em dado momento ele trava e muitas vezes as pessoas caem, abandonam a fé. Porque não se permitiram ser curadas pelo Espírito de Deus no longo da sua caminhada. Você entende isso? Então Satanás, ele tramou. A primeira estratégia do diabo era matar as pessoas fisicamente, para parar a igreja. Quando a igreja começa ali no livro de Atos, a igreja vem cheia do Espírito Santo, e o diabo, para pará-la, para se opor a ela, ele começa a matar os cristãos, matar os homens, as mulheres, as crianças, os bebês. E a mulher tinha que ver o seu marido sendo decapitado ou incendiado numa fogueira diante dos seus olhos. Mas sabe o que acontecia com aquela mulher? Aquela mulher ficava mais doida pelo Espírito Santo, mais cheia de Deus. E ela dizia, pois agora quem vai pregar é eu, quero ver me queimar. E aí você vê uns caras doidos como John Russo, que estava lá o fogo pegando e ele cantando a Deus e exaltando a Deus até enquanto ele aguentou. O diabo, sabendo disso, disse, vou mudar a estratégia. O diabo é burro porque não se arrepende, mas ele é astucioso. E ele mudou a estratégia. Em vez de ferir o corpo, ele começa a ferir a mente das pessoas, a alma das pessoas. E você não tem ideia como ele tentou ferir a Jesus. Você não tem ideia. No dia que eu li esse texto, eu comecei a pesquisar sobre isso. Tem um judeu contemporâneo de Paulo chamado Flávio Joséfo, ok? E ele fez uma descrição, uma narrativa daquilo que ele viu em Israel, nas cidades, como que Jesus era visto, como que Maria era vista. Por quê? Porque José e Maria não ocultaram que Jesus era filho do Espírito Santo. E até dado momento, as pessoas diziam, é filho de José. Olha, vê como eles reconheciam ele como filho de José. Mas chegou um momento que eles disseram, não, nós vamos falar, ele é filho de Deus, nasceu do Espírito Santo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui já viu uma mulher tirando a Maria da Bíblia, exceto ela, quem você já viu grávida do Espírito Santo? Lá no Pará tem as mulheres que ficam grávidas do boto. Mas é mentira. Tem nada de boto aí. Tem outras coisas aí, mas não boto. Depois de Maria, houve outra mulher grávida? Nem antes, nem depois. Então o que concluíram? Adúltera. E ser adúltera, nesse contexto aqui, gente, era ser maldita. Então sabe como Jesus era tratado em Israel? Como ele era tratado na vila onde ele cresceu? Jesus, o filho da prostituta Miriam. Os outros filhos de José podiam brincar com as outras crianças, Jesus não podia.
Ele começa desde bebê. Eu não sei se você sabe, mas Miriam é Maria. E ele falava o seguinte: filho da prostituta Miriam. Quando ele chegava, ninguém queria que ele chegasse perto. Então Jesus foi criado ali dentro do seio da família. Um belo dia eles começam a aceitar Jesus, mas não como filho de Deus, como um bastardo. E depois do Jordão, Jesus sai de lá, é levado ao deserto. Do deserto ele retorna no poder do Espírito Santo, porque ele precisava de um deserto e você precisa, eu preciso, não por capricho de Deus, mas para Deus mostrar quem nós somos, porque no deserto a gente se confronta com quem nós somos. Jesus vence o diabo no deserto. Quando ele vai para a aldeia onde ele cresceu, a cidade. Imagina, gente, eu voltando para Santarém, onde eu cresci, pastor. Eu não nasci em Santarém, mas cresci lá. Lá estão os meus amigos da escola, os amigos da igreja, os pastores. Sabe? Imagina, pastor, você voltando lá. Você é daqui mesmo, pastor? Imagina você voltando para lá, com a sua família, feliz da vida. Aí alguém chega lá e diz aqui: não, cara, cata essas coisas que vaza daqui. Você não é bem-vindo aqui. Mas o fato não foi esse, foi pior. Eles agarraram Jesus pelos braços para matá-lo. Tentaram matar Jesus. E o que me choca é que Jesus não ficou falando: Deus, por quê? Ele não ficou em Nazaré, que representa a terra do trauma, da ferida, da traição, da rejeição, do medo, do abuso. Tem muita gente dentro da igreja, tem Jesus, foi perdoado, tem o Espírito Santo, mas está lá preso, em Nazaré. Jesus, eles vão precipitar Jesus, ele fala assim: com licença, sai da frente, com licença. Passa no meio, vai para Cafarnaum, continua lendo lá. Ele chega lá pregando do mesmo jeito, expulsando capeta, não abalou ele, não tocou nele. Ele vai, meu Deus, quando eu leio isso eu fico... Isso é tremendo, gente. E ele completa a carreira, sem se deixar ser paralisado por esses tipos de ferida. E a igreja hoje está doente. Falei, pastor Enio, o Senhor me mandou fazer alguns encontros pessoais de cura. Você não tem ideia o que eu tenho visto. E daí você olha uma pessoa na igreja que é muito triste, que é muito fechada, e é muito fácil a gente rotulá-las, mas são pessoas que estão doentes, são pessoas que foram violentadas, abusadas dentro de casa. Porque o ambiente que Nazaré se torna é a família. É nos nossos relacionamentos com pais e filhos, é no nosso relacionamento marido e mulher. Não é aqui dentro, é lá fora. É lá que as pessoas estão feridas. Os filhos não beijam os pais não beijam os filhos. Quantos pastores estão desistindo do ministério? Porque estão feridos, porque houve um tempo em que os pastores feriam as ovelhas, mas agora as ovelhas estão carnívoras, selvagens, e estão ferindo os pastores, por isso tem pastor se matando. Você entende? Uma menina líder, ela tinha 15 células, a menina líder, supervisora. Um dia eu estou orando em casa, o Espírito Santo fala para mim: levanta daí e vai na casa dela agora. E quando o Espírito Santo me dá ordem, sim, senhor, eu levantei, cheguei na frente, chamei minha esposa, é claro, chegamos na frente da casa dela, chamava pelo nome dela, nada, chamamos ali uns 5 minutos, cansamos, falei: meu bem, vamos embora, tem ninguém aí não, as luzes fechadas, tudo desligada. Na hora que a gente ia virando as costas, a luz acendeu. Aquela moça saiu com os olhos inchados. Eu olhei e falei: Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer aqui? Eu disse: olha, eu preciso conversar com você. Ela falou: entra. A gente já tinha intimidade com eles, fomos abrindo a porta, entrando. No que eu estou na sala dela, nós sentamos, na mesa da cozinha dela, nós sentamos. Quando a gente sentou, eu entrei, eu vi uma corda. Eu falei: o que foi isso?
Ela falou, eu armei essa corda e eu ia me matar. Meu marido me largou, me trocou por outra. Não aguento mais. Nós não temos estruturas para lidar com traições. Você sabia disso? É por isso que é uma das coisas que o diabo faz mais dentro do povo de Deus, é trair. Trair amizade, trair marido, esposa, trair a confiança dos filhos, é filho traindo a confiança dos pais. E isso dói, isso fere. Porque existem 3 carências que todo ser humano nasce com ela. Eu não estou falando cristão, viu? Eu estou falando o ser humano nasce com 3 carências. Número 1, nós nascemos com a necessidade de ser amado. O bebê, quando é gerado, ele já nasce carente de receber afeto e amor. Por isso que se você não recebeu amor do seu pai e da sua mãe, você vai ser amargo nos seus relacionamentos. Pode ter uma família bonitinha, mas vai faltar amor. Vai faltar abraço, vai faltar compreensão. Se você foi rejeitado pelo pai e pela mãe, você vai viver uma vida se sentindo rejeitado. Você já viu pessoas que são assim? Ela entra na igreja sem ninguém falar com ela. E ela não sabe que ela foi ferida, está doente. Eu estou falando isso para você porque eu fui assim, gente. Ser amado. Segunda carência, ser aceito. Por isso, papai nunca fala para o seu filho, eu queria uma menina. Todo ser humano tem necessidade de ser aceito. Porque hoje os nossos jovens estão imitando o mundo. Porque ele chega na escola e ele quer ser aceito. Isso é uma carência daqui, da carne, da humanidade dele. E eu não estou dizendo que Jesus não tinha. Ele tinha. E é isso que me impressiona, porque ele passa tudo. Jesus está num nível, querido, que pode nos ensinar, o qual nós podemos imitar, o qual nós podemos seguir o seu modelo. Por que você vê gente supervalorizando o dinheiro? Achando que o dinheiro resolve tudo. Porque quando era pequeno, passou necessidade. E hoje fica correndo atrás do dinheiro, achando que o dinheiro resolve. O dinheiro é bom. Na mão de quem é bom. E as pessoas estão lá em Nazaré, não saem de Nazaré, estão presas lá no trauma. O chamado está lá fora, Cafarnaum, Jerusalém, está esperando ele, está esperando ela, mas ela não sai, ele não sai, porque ele está preso no passado, no abuso, na violência que sofreu. Eu tenho tratado de tanta gente, você não tem ideia. Quando eu era pastor de jovens, eu achei que eu já tinha visto de tudo. Mas hoje eu tenho ajudado pessoas. E eu falei, Jesus, eu vou voltar para essa fase da minha vida. Ele falou, filho, é agora que eu preciso, as pessoas estão doentes. É por isso que você vê homens, sabe, que lê a Bíblia, decora, se esforçando para ser santo, e você vai ver o celular dele, a vida dele, é uma pornografia, ele está preso. É por isso que os centros de recuperação estão cheios de pessoas, sabe por quê? Porque o problema dele não é a droga, gente. Eu garanto para você que não é a droga. Eu garanto para você que a bebida, a droga, sabe o que acontece? Toda pessoa rejeitada, ela vai buscar, ela vai sentir a dor na sua alma da rejeição. E não tem analgésico não para parar. E aí o que ela vai fazer? Ela vai buscar uma compensação. Ela vai buscar o quê? Ela vai buscar na bebida esquecer, refugiar a dor, ou na droga, ou no sexo, ou no estudo. Eu encontrei uma menina cujo irmão estava embrenhado, preso na droga, no estado deplorável, a mãe desesperada, a irmã desesperada. Ela falou para mim, irmão, me ajuda, o meu irmão está dessa maneira, como que eu posso ajudar? Eu falei assim, me conta como foi a criação de vocês. Ela narrou, meu pai abandonou a gente, arrumou outra mulher, papapá. Eu falei, é rejeição, filho. Não, eu não tenho. Se você tem. Não tenho. Você está errado. Eu falei, não estou. Eu sou abusado, irmão. Não estou. Você tem.
O problema é que você optou por uma coisa boa, aceitável socialmente. Eu disse, você tem compulsão por estudar. Ela se assustou assim, aí já era o Espírito Santo, viu? Ela falou, como você sabe? O meu marido briga comigo, eu chego em casa, em vez de dar carinho para os meus filhos, eu vou estudar. Ela já tinha formado, mas ela queria mais uma pós, ela queria mais, ela tinha uma sede, e ela não dava atenção para os filhos, ela não dava atenção para nada, ela só conseguia trabalhar. Já viu gente que trabalha, ele está doente, ele tem que ir para o trabalho, ele está obcecado pelo trabalho, ele está tentando fugir, calar uma voz, uma ferida. Não é assim, tem que parar, identificar e curar, e prosseguir. Amém, gente? Isaías 53, olha o que diz a palavra de Deus, quero ler aqui porque já está no meu bolso, tá bom? Bem rapidamente. Isaías 53, verso 3 diz assim, ele era desprezado. Quem já foi desprezado aqui? Levanta a mão, não tem vergonha não. Eu acredito que todos, então se você não levantar a mão, você para mim é um abençoadão, gente, um abençoado, porque eu ainda não vi ninguém que não foi rejeitado. Rejeitado pela condição social, pela aparência, é ou não é, gente? Quem já foi rejeitado? Vamos lá, me ajuda, gente. Parece que eu estou pregando por gente melhor do que eu. Vamos embora daqui. Eu já fui rejeitado, irmão. Se você é bom, você é rejeitado. Se você é mau, você é rejeitado. Se é bonito, é rejeitado. Um dia uma jovem, eu fui pastor de jovem durante 19 anos. 17, parei, depois mais 2 anos. Escuta só, pastor. Um dia, essa abençoada chegou comigo, uma menina, parecia uma modelo na igreja. Falou, eu quero conversar com o senhor e com a pastora, eu não aguento mais. Tentei o suicídio. Falei, meu Deus, o que aconteceu com essa menina, meu pai? Ela falou, eu não aguento me olhar no espelho, eu sou muito feia. Eu olhei para minha mulher assim, eu falei, onde que essa menina tem feiura, gente? Mas o papel da ferida é deformar a clareza das coisas. Atos pequenos conosco nos paralisa, nos irrita, nos fere. Porque nós fomos feridos. Uma pessoa rejeitada, se servir a refeição por último para ela, ela se ofende. Eu lembro de um dia, estou eu andando na igreja, pastor, eu chegava cedo na igreja, porque eu arrumava o equipamento de som, e eu saía para ir para a nossa sede. E o nosso sonoplasta estava com problema lá de saúde, ficou quase 1 ano tratando, e o pastor disse, você vai fazer. Eu falei, opa, eu amo fazer, deixa comigo. E eu chegava bem cedo, arrumava a igreja e saía, ia embora. Num dia eu cheguei cedo, cheguei atrasado, irmão. Já viu o crente atrasado? Ele esquece do óculos, esquece da Bíblia, ele fica meio... E eu cheguei rápido, liguei na hora que eu vou passando, aí uma mulher gritou assim do canto, eu ia passando, eram 4 fileiras assim, eu ia passando no meio, ela gritou do canto assim, hein, orgulhoso! Seu arrogante. Eu falei, será que é comigo? Não tinha quase ninguém na igreja. Eu olhei e era uma moça, uma senhora que era minha ovelha. Falei, a paz, irmã, Deus é contigo. Eu fui embora. Mas aquele negócio arrogante. Eu falei, por que ela falou isso, meu pai? Na minha supervisão, fui lá e falei, irmã, qual é o problema? Ela falou, o senhor é arrogante, hein? Passe e não fala. Eu falei, ô minha irmã, me perdoa, eu estava tão ocupado que realmente não te vi. Me perdoe, se foi isso que te ofendeu, para você me chamar de arrogante, me chamar de orgulhoso. Se eu te chamasse de arrogante, se eu te chamasse de orgulhosa, perdão, pastor. Ela falou sem perceber. Você acredita nisso? Falou. Você já viu, você está conversando com a pessoa e diz, mas você me ofendeu. Mas não foi por querer. Mas se você faltar a fita, as palavras saem como verdadeiros golpes. É por isso que às vezes você casa com a mulher que você ama, com o marido que você ama. É aquele homem maravilhoso. E daqui a pouco tem momentos que você quer ver ele morto, distante de você. É porque tem ferida aí dentro. Entende isso? Vamos seguir viagem. Jesus experimentou todo tipo de ferida. Tentaram matar. A tua família já tentou te matar? Pegou você, levou no monte e disse, vou te matar, Nilson. Se prepara. Já tentaram te matar? Sim, levar lá em cima do monte, colocar a arma. Vai morrer. A minha nunca.
Mas fizeram isso com Jesus. Você sabia que num dos evangelhos é narrado que Tiago foi quem encabeçou isso aqui? O irmão de Jesus. Aquele que depois foi curado porque encontrou alguém curado na vida dele. E quando passa alguém curado na tua vida, ele rebenta todas as estruturas do capeta. Por isso que Deus quer levantar uma igreja curada para curar essa nação. Para curar famílias. Porque eu vou te falar, enquanto você não é curado, você não desfruta a sua vida de verdade. Sério, vou falar para os irmãos com toda sinceridade. Apesar de todos os meus erros, que não são poucos, a minha esposa conhece. As pessoas conhecem o pastor Ronilson aí, né? Ela conhece o Ronilson, os defeitos dele. Mas eu penso num lugar que eu amo estar junto da minha família. Eu não gostava. Eu gostava de estar dentro da igreja, dentro do prédio. Hoje eu amo a minha família, mas eu tive que ser curado. Eu tinha problemas muito sérios. Deixa eu te falar, o meu pai traiu a minha mãe inúmeras vezes. Eu não tenho tempo para te explicar, mas traição libera demônios sobre a prole. Sabia disso? Toda traição autoriza os demônios para bagunçar a vida dos filhos. Você sabia que toda criança que virou homossexual e foi violentada é fruto de traição? Por isso, quando você vê filhos de pastores que são homossexuais, os pais deram brecha em algum momento da história. Pode até ter arrependido, mas deram brecha. O Cote diz que estudou durante 25 anos, trabalhando com famílias homossexuais. O que ele descobriu? Que todo homossexualismo era antecedido por um abuso. E que todo abuso era gerado por uma quebra de aliança de marido e mulher. Meu pai traiu minha mãe traiu meu pai. Eu vi. Meu pai bebia, batia na minha mãe. Quantas vezes a gente não correu para dentro do mato, no garimpo, e meu pai dando tiro. Aí você olha para mim e diz, pastor, é fácil falar. Não, você não tem ideia, querido. E um dia, converti aos 17 anos, não consegui honrar minha mãe. Porque eu tinha flagrado uma traição. Não consegui honrar meu pai. Tinha problema com a autoridade. Toda pessoa na igreja que tem problema com a autoridade, que vive batendo contra pastor, liderança, esse cara, essa mulher foi ferido com seus pais. Tem problema com o patrão, né? Tem problema com a autoridade sempre. Adianta tratar ele? Não adianta, tem que tratar na raiz do problema. Esse é o problema das casas de recuperação. Elas estão lá tratando a bebida, não estão tratando a raiz. Pega aquele povo que está lá, é um povo que foi criado por alguém. Eu trabalhei 7 anos numa casa de menores, uma casa de menores infratores. Um dia, eu sentei todos os jovens lá, quase 50 jovens, 40 e poucos jovens, sentado lá, tudo assassino, ladrão, um monte de coisa. Falei, escuta, quem te criou? Minha avó. Quem te criou? A minha mãe e o meu padrasto. Quem te criou? Foi o meu tio. Quem te criou? Não sei, não conheci meus pais. Hoje, esses que são meus pais. Quem te criou? Nos 40 e poucos que tinha ali, só um foi criado por papai e mamãe. Só um teve teve uma estrutura, pai e mãe, porém, eles não fizeram um bom trabalho como pai e mãe. Entende isso? As pessoas, elas estão correndo atrás de solucionar, escondendo o problema, sufocando o problema. Jesus não fugiu. A primeira coisa que eu aprendo desses textos aqui que a gente acabou de ler é que Jesus, ele não fugiu do problema. Ele encarou o negócio. Então tem gente que está fugindo, está dizendo, não, isso aí eu não quero tratar. Deixa, não, isso aí não quero tratar. Não adianta fugir. Tem gente que já saiu, escuta, palavra de revelação, tem gente aqui que saiu da sua cidade para fugir do problema. Não está aqui não, isso aqui é palavra de revelação, viu? Tem gente aqui que fugiu da cidade, continua doente. Não adianta mudar de lugar. Essa Nazaré que eu estou falando não é física, é aqui dentro. Uma outra questão, Jesus não se deixou ofender.
Ele poderia dizer: Tiago, cara, João, fulano de tal, cara, nós somos amigos, jogamos bola junto, eu te ajudei, eu fiz o carrinho do teu bebê. Ele não se ofendeu, cara. Nós só somos feridos porque a gente se deixa ofender. Com 19 anos, meu pai viajando. Um dia eu falei para minha esposa: meu bem, eu nunca disse para o meu pai que eu o amo. Nunca. Sabe o que é nunca? Eu lembro de 2 vezes meu pai veio me beijar, eu saí de perto. Nunca. Nunca sentei assim. Eu te amo. Nunca. Eu nem lembro dele fazer isso comigo. Eu falei, toda vez que eu chego para conversar com o meu pai, eu não consigo conversar, termina em briga. Eu estava aprendendo sobre cura. Você sabia que toda libertação é acompanhada por uma cura interior? E toda cura interior é acompanhada por uma libertação. É a mesma coisa. E ela disse: vamos orar. Eu comecei a orar. E eu lembrei, eu tinha 6 anos de idade. O meu pai, quando bebia, batia na minha mãe. E eu estava fingindo que eu estava dormindo nas pernas dela. Lá tinha um gerador de energia, um motor, que a gente falava, da luz. 9 horas ele desligava. E meu pai tinha um comércio. Ele ficou do lado de dentro do balcão, minha mãe do lado de fora numa mesa, e eu deitado na perna dela para protegê-la. Ele estava bebendo. E eu me lembro que, em certo ponto da conversa, o inimigo das nossas almas, que é um desgraçado, sem vergonha, começou a falar para o meu pai. E ele dizia: eu sei que ele não é meu filho. É filho do fulano de tal. Um cara conhecido da família. E a minha mãe dizia: para com isso. É filho do fulano, eu sei. Lá pelas tantas, na discussão, a minha mãe disse: é mesmo, é filho dele. Gente, eu senti uma dor que eu não consegui fingir que estava doendo. Na hora que eu orava com a minha esposa, eu lembrei da situação. Na hora, gente, veio uma dor na minha alma. Parecia que eu estava vivenciando tudo de novo. Só que agora eu estava consciente da cura, da necessidade de um Deus que nos livra de toda seta, cadeia do diabo, prisão. E naquela hora eu perdoei meu pai. Você sabia que toda ferida é estúpida, burra? Você sabia que é burra? O que eu percebi? Toda pessoa, depois que é curada, ela fala assim: cara, você acredita que eu fiquei preso naquilo? É estúpida. Mas enquanto você está preso, elas são intransponíveis, gigantescas. Eu perdoei meu pai. 1 ano depois, meu pai retornou da viagem. Eu lembro como hoje, ele bateu na porta, casa da minha mãe. Eu estava lá aguardando entregar minha casa. Olha como Deus é perfeito. Eu fiquei na casa dos meus pais esperando entregar a nossa. E coincidiu do meu pai chegar. Ele falou: sou eu. Quando eu abri a porta, a primeira coisa que eu disse para ele: pai, eu te amo. A gente se abraçou e começamos a chorar. E eu dizia: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu beijava o rosto dele, ele me beijava, meu pai se tremia todo. Eu ganhei meu pai quando ele viu como eu fui curado. Dias depois o Senhor falou para mim: agora é a hora de sentar. E a gente não quer, irmão, mexer com aquilo. Está lá, podre. Dentro da nossa mente existe o subconsciente. Você já parou? Eu não sabia o que era subconsciente. Você sabe o que é o subconsciente? O subconsciente é aquilo que não está à mostra. Vamos dizer que aqui atrás desse paredão, tenha uma sala. A sala que a gente joga aquilo que nos causa dor. Só que presta atenção, Jesus comparou o ser humano com uma casa, certo? Vamos imaginar aqui, só imaginar. Vamos imaginar que você de repente prepara um frango, tira aquelas peles, o resto, tudo, pega e joga lá dentro da salinha. Certo?
Aí, de repente, você vai preparar um almoço, sobra muito o resto de comida, você cata no lixo e joga lá na salinha, porque não é para ninguém ver. E vai fazendo isso, vai jogando entulho lá. O que vai acontecer com a casa? Vai começar a cheirar mal. Depois vai acumular animais peçonhentos. Sim ou não? Ai. Daqui a pouco, aí eu vou te dizer o que as igrejas hoje fazem. Elas fazem o seguinte: está fedendo, está começando a aparecer rato dentro daqui da igreja. Meu Deus, não tinha rato, onde que está aparecendo esse rato? E começa a aparecer mosca, pernilongo, tudo que não era para aparecer. Aí alguém tem uma ideia maravilhosa, já sei. Nós vamos colocar raticida aqui, pesticida, vamos mandar dedetizar aqui, vamos fazer uma limpeza e pronto, está resolvido. Está resolvido, gente? Sim ou não? Claro que não. Por um tempo, aqueles ratos vão morrer, aquelas baratas vão morrer, mas o ninho está lá dentro. Sabe que tem gente que vai para uma igreja, chega lá, aí, sai, Exu Caveira, quer se matar, vou me matar. O Exu Caveira sai, vai embora. Mas o ódio que ela tem dentro do coração continua lá dentro. Aí o que acontece? Começa a vir bicho de novo. É por isso que igrejas de campanha, as pessoas vivem socadas lá. Ela começa a fazer a campanha para meu filho libertar, meu filho libertar. Aí o filho aparentemente liberta, porque ela manda só o demônio embora. Às vezes a raiz está na mulher, está na mãe. Você sabia disso? Que tem filho que está na droga, o problema está na mãe. Estou falando. Um dia eu fui numa casa, o cara 8 meses sem trabalhar, doente, foi para o pronto-socorro. Chegou no pronto-socorro, ele foi no banheiro, pegou aquele suporte que carrega o soro, lá vai ele para o banheiro, pegou um tapa na orelha, caiu com suporte e tudo. A mulher, você está doido? Não, me deram um tapa, está aqui. Vermelha a orelha dele. Estava lá na cama dele, tacaram um chute nele, ele caiu no chão. Sério, chama o pastor Ronizo. Fui lá. E eu já vou orando, Espírito Santo, meu amigo, me fala aí. E o Espírito Santo não falou nada. E eu fui, cheguei. Falei, me conta essa história. Quando ele me contou, eu vi claramente o espírito de enfermidade. Eu falei, tem um espírito de enfermidade, ele está passeando no teu corpo. Vai para um lado, vai para o outro. Aí eu falei, Espírito Santo, como que eu faço? Ele disse, ordene aí. Eu levantei, posso orar pelo senhor? Pode, uma oração de guerra. Não se ofenda, não. Não, tudo bem. Vem para fora, capeta. Só que na hora que ele caiu, a mulher dele que estava na cozinha caiu junto. Eu ouvi um barulho, junto. Caiu panela que ela estava lavando. Os dois caíram. Eu falei, epa, tem um negócio doido aqui. Aí eu falei, e agora, Espírito Santo? Ele falou, manda vir no teu pé. Eu falei, espírito de enfermidade desgraçado, vem aqui no meu pé. O cara estava caído aqui, continuou lá caído assim. E ela veio rastejando, igual uma cobra, no meu pé. Eu disse, olha onde que está. Mas ela estava de boa lá. Jesus, o vencedor, vive em mim. O marido doente e o capeta estava nela. Que doideira é essa, gente? Você está entendendo? Às vezes a tua ferida já feriu teus filhos. Porque enquanto você não é curada ou curado, o diabo consegue repetir a tua história nos teus filhos. E ele vai embora. Repetindo. Ciclo. Até alguém dizer, chega, eu vou parar o capeta. Eu parei. Os meus filhos recebem amor. Meu filho é meu amigo, gente. Não gosto de falar isso que eu choro. Porque esse era o meu sonho. O meu filho é o meu amigo, meu melhor amigo. O moleque fala coisa para mim que eu fico assim. Eu só consigo orar por ele e abençoar ele. Mas você sabe que é muito melhor do que eu esperava. O meu relacionamento com a minha esposa não é perfeito, não. Tem hora que a gente discorda. Mas, gente, é muito melhor do que eu pedi para Deus. Eu estou falando isso, querido, não tentando dizer, eu sou perfeito. Eu estou tentando dizer para você que está aqui, porque você que veio aqui tinha que ouvir essa palavra. Você que está assistindo também. Deus
Não se alegra enquanto você está sofrendo preso. Ele quer você livre. Por isso ele te trouxe aqui. E o primeiro passo para romper e sair de Nazaré é você encarar o problema. Para de inventar desculpa. Para de culpar os outros. Para. Enquanto você culpa os outros, você está entardecendo, adiando a sua cura. Você já viu que toda pessoa que é violentada, ai, mas foi o meu vizinho. Você sabia que todo agressor, primeiro ele foi uma vítima? Sabia disso? Escute como é o processo do diabo. Primeiro ele fere a pessoa, e ela realmente é uma vítima. Só que o estado de vítima é um estado para ser curado, que foi isso que Jesus fazia. A Bíblia está dizendo aqui em Isaías que ele foi curado, ele foi desprezado, ele foi oprimido, era um homem de dores. Então ele foi ferido sim na alma. Ele foi ferido, mas ele não permaneceu, ele liberou perdão. E quando você é ferido, se você pegar todo serial killer, todo estuprador, se você pegar todo agressor, você pega a trajetória dele, primeiro ele foi vítima de alguém e se transformou. Por isso que eu não gosto dessa cura interior que o pessoal começou a introduzir dentro das igrejas. Ai, você é uma vítima. Meu irmão, você vai virar o Satanás daqui a pouco. Porque na hora que ele te fere, ele incuba dentro de você todo o mal, todo o veneno dele. E aquilo vai começar a te mudar. Daqui a pouco você está repetindo a sua história. Um rapaz chegou comigo, falou para mim, eu nunca vou beber, porque o meu pai bebe e bate na minha família. Agora ele está casado, está lá em Cuiabá. Falei para ele não parar, tem filhos. Deixou a esposa, deixou os filhos. E ele sentado comigo lá, não consigo parar de beber. Eu digo, você lembra quando você falou para mim? Eu não lembro disso, mas eu lembro. Porque eu falei para você perdoar o seu pai. E depois agora, de mais velho, ele perdoou o pai. Mas já ficou tanta ferida dentro dele. Cada vez que você entardece, que você adia, que você fica remediando, dando desculpa, para não encarar o problema, para não resolver o problema, você está abrindo porta para mais demônios, para mais animais peçonhentos entrar na sua vida, bagunçar sua família, bagunçar os seus filhos, gente. Pastora Tânia dizendo que um pastor terminava de pregar, sabe o que ele fazia? Ele se trancava no quarto dizendo que estava a fim de orar. E lá naquele quarto ele abriu sites pornográficos e ficava lá se masturbando, cometendo todo tipo de imoralidade. Um dia o filho mais velho dele, tinha 2 filhos, um de 8 e um de 3. Ele entrou lá, o mais velho, se escondeu atrás da cortina, porque ele admirava o pai e disse assim, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ver meu pai orando. Por que ele viu o pai? Vendo site pornô. O menino saiu de lá tão mal. Entrou no quarto e ele começou a sentir um desejo dentro dele que ele nunca tinha sentido, uma força que dominava ele, e ele pegou o irmãozinho dele de 3 anos e abusou do irmão dele. Isso não é brincadeira, gente. Nós estamos vendo tanta desgraça, me perdoa, tem gente que acha que isso é palavrão, chama palavrão e não acha. Desgraça é fora da graça, a gente está vendo tanta família arruinada, destruída, porque estão doentes, entram na igreja e permanecem doentes, não quer mexer no lixo que está aqui dentro. É orgulhoso, é prepotente. Nós temos que rasgar tudo, tudo. Você não tem ideia do que eu já rasguei para minha esposa, para discipulador. Irmão, eu era um animal. Foi isso que o diabo fez na minha vida. Um cara devasso, grosseiro, estúpido. Não tinha amor por ninguém. Eu ficava tentando matar os outros na rua, trocando tiro, porque eu queria morrer. E não tinha coragem de dar um tiro na minha cabeça. Então eu queria que alguém fizesse. Jesus entrou. Pegou o Ronilson lá e foi limpando. A primeira vez que eu perdoei, eu nunca tinha perdoado ninguém. Eu não conseguia trocar, eu ficava conversando com... Depois que eu me converti, o diabo entrou no meu relacionamento com a minha mãe, eu não conseguia falar com ela. Eu desonrava minha mãe usando a palavra de Deus. Você já viu pessoas dentro da igreja que usam a palavra para ser rebelde, para ferir os outros, para humilhar a família, para ferir os filhos. Você não é crente ainda. Isso aqui, meu irmão, não é para ficar ferindo os outros lá, não. Tem gente que tira onda de santo para ser rebelde dentro da igreja, usando a Bíblia. E eu falava para minha mãe, a senhora vai para o inferno, sua velha.
que agora eu sou salvo. Me tornei líder de célula. Desse jeito, pastor. Já estava trabalhando com jovens na igreja. Desse jeito. Estúpido. Xingava minha mulher, de mulher leviana, de tudo. Mas dentro da igreja, era o Benihim. E um dia eu fui na casa da minha mãe, a gente discutiu feio, gente. Foi tão feio. A minha mãe, gente, eu converti por causa dela. Pensa numa mulher apaixonada pelos filhos. Ela dá a vida dela, se ela tivesse 10, ela dava 10 pelos filhos. Mas nesse dia minha mãe falou assim, você não é meu filho. Eu falei, a senhora vai para o inferno, porque eu não sou seu filho também não. Você é filho do Satanás. A senhora é mãe do Satanás, não de mim. Eu sou de Deus, a senhora é do diabo. Na hora que eu saía de lá, Satanás, que nos molda e nos leva a praticar, vem contra a gente e dizia aí, santarrão. E montava em cima de mim, me condenando. Eu ia no caminho, eu, minha esposa, minha filha, pequena ainda, ela tinha uns 3 anos de idade, a gente ia andando, deixei minha mulher e minha filha na casa, fui por fundo do quintal, sentei numa mesa que tinha, e eu falei, Deus, o que está de errado? Já resolvi com meu pai, mas ainda tem um demônio dentro de mim. Eu não consigo honrar minha mãe. Está lá o primeiro mandamento com promessa, eu não consigo honrá-la. E eu fiquei de 3 da tarde às 6 da noite, chorando. Eu falei, eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. Esse tipo de decisão que a gente tem, eu vou encarar esse problema, vou resolver. Não sair disfarçando, doente e ferindo os outros. Eu falei, só saio daqui quando eu resolver com o Senhor. E eu achava que o anjo ia aparecer com a espada, me tocar e eu seria transformado. Não, o Espírito Santo veio e falou assim, você é arrogante. Você nunca se humilhou. Eu resisto aos soberbos. Você acha que é fácil ouvir isso do Espírito Santo? Ele falou assim, ó, você quer ser curado? Então exponha as feridas. O diabo trabalha no que nós escondemos. A gente pode esconder de Deus? Não. Mas lá em Provérbios 28:13 diz, o que esconde as suas transgressões jamais prosperará. Pastor, fala sério, você tem visto as pessoas confessar suas transgressões hoje? Não é difícil? E quer viver o projeto de Deus sem limpar a casa. Sabe o que o Espírito Santo fez comigo? Você vai lá com ela, e minha mãe nesse tempo era macumbeira apostólica romana. E Deus falou, vá se humilhar para sua mãe, chega lá com ela, você vai abrir, vai falar a ela as suas incapacidades, as suas fraquezas, expõe as suas debilidades. Você sabia que é quando você desce do salto e você se dobra que Deus age na sua vida? 6 horas da tarde, 6:30, eu saí com a minha esposa. Vou resolver isso. Na hora que eu cheguei em casa, minha mãe assistindo novela, e ninguém tirava minha mãe de frente da novela. E o Espírito Santo disse, vá lá, com carinho, com respeito. Eu nunca pedi nada, por favor, para ninguém. Você pode achar que eu estou exagerando por causa do testemunho. Não, eu nunca pedi. E eu cheguei, peguei na mão dela e disse, mãe, preciso falar com a senhora. Ela falou, fala daí, que eu não tenho segredo. Eu falei, mãe, preciso em particular com a senhora. Se a senhora puder, por favor, mãe. Pode falar. Com raiva. Eu tinha saído à tarde, 4 horas de lá, brigando. Eu baixei assim e falei, mãe, por favor, me dá 5 minutinhos, por favor. Uma mulher que nunca viu o filho pedir por favor. Ela disse, tá bom. Levantou e fui comigo de mão dada. Só tinha um quarto na casa da minha mãe. Dormiam umas 5 pessoas lá. Eu abri a porta do quarto, entrei. Na hora que eu fechei a porta do quarto, eu caí de joelhos. Eu falei, mãe, me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu dou mau testemunho. Mãe, eu não consigo te honrar, mãe. Me perdoa, me perdoa. Comecei a gritar. Mãe, me ajuda, mãe. Você pedir perdão, pedir ajuda para alguém?
Mas o Espírito Santo disse, eu só ajo quando tem humildade. Ela começou a chorar, me abraçou. Ô filho, mamãe não tem ordem de você, para com isso. E eu fui falando, eu te desonro, eu te desrespeitei. Isso não é um comportamento de um filho de Deus. A senhora pode me perdoar? Nós nos abraçamos, ela me perdoou. O resultado foi a última vez que eu briguei com a minha mãe. Eu falei do meu pai, né? Meu pai era meu amigo. Sabe, o meu pai ia na minha casa. Eu vou pedir conselhos do meu filho, do meu pastor. Quando meu pai vinha aproximando, eu dizia, Nádia, faz o café, que o papai está chegando. Eu tive o privilégio, foi curto, foram 10 anos só, mas eu tive o privilégio, eu ganhei meu pai. E eu não ganhei meu pai na força bruta, tentando usar o evangeliquez. Eu usei usando as estratégias corretas. Eu não só fui curado, mas Deus curou minha família. Porque a cura nunca fica só na gente. Jesus fez isso, Jesus não parou. Jesus poderia ter parado, se ofendido. E aí quando você abre lá o livro de Tiago, o irmão do Senhor, daqueles que queria jogar ele, falando, só existe um Deus. Tiago se tornou um dos apóstolos mais, intrépidos. Porque ele esbarrou com um homem curado. E na hora que Deus te curar, a tua casa vai mudar. Os teus relacionamentos vão mudar. A tua maneira de enxergar o ser humano vai mudar. Essas lutas que você não consegue vencer, tenta, cai. Você vai vencer. Você vai vencer. Deus te criou para isso, para viver uma vida livre. Amém? Uma outra coisa que eu vejo na vida de Jesus é que ele foi cumprir o propósito dele. Não para. Tem gente que diz, não vou para a igreja hoje. Meu marido brigou. Não para. Continua pregando, continua lendo a Bíblia, continua tratando do seu chamado, porque o seu chamado é mais importante que você. Sabia disso? Muita gente não entende porque Jesus vai lá em Emaús, capítulo 21 de João, atrás de Pedro. Um dia um rapaz falou para mim, pastor, o senhor não me discipula igual Jesus. Eu disse, por quê? Ele falou, o Jesus foi atrás de Pedro quando ele errou. Quando eu erro, o senhor não vai atrás de mim. Eu falei, porque você vem atrás de mim. Ah, mas eu queria que o senhor me discipulasse igual Jesus. Eu disse, então, arreda Satanás. Ah, pastor, pois é, foi assim, discipulado, garoto. Você está disposto a pegar? Porque Jesus, irmão, o contrário do que a gente pensa, essa imagem que Hollywood criou de um Jesus meio... isso é mentira. Você vê que eu grito, né? Uma irmã falou, eu não gosto, o senhor grita. Eu gosto da pregação igual Jesus. Eu falei, então eu vou gritar mais. Ela falou, o senhor é doido? Jesus não gritava. Eu falei, como que um homem está pregando para 2.000 pessoas, sem microfone, ele ia falar, bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem. Não dá para ouvir nem aqui na frente. Ah, mas a acústica, para com conversa furada, irmão. A gente cria um negócio maluco na cabeça. Está na hora da gente se rasgar para Deus, abrir a nossa caixa preta, cheia de podridão, e dizer, Deus, está aqui. Eu sou assim mesmo. Eu fico com raiva do Senhor, Deus. Me perdoa, tira esse negócio de mim, por que eu estou assim? Aí Deus vai te mostrar que desde pequeno você é assim, encapetado. É hora agora de ser transformado. Amém, gente? Amém ou não amém, gente? Deus quer mudar essa geração, porque depois que Ele te curar, ouça as minhas palavras, vai começar uma onda de cura nesse Campo Grande. As pessoas vão começar a vir para a igreja, porque vão dizer, o que estão fazendo nessa igreja? Elas não sabem que é Jesus te curando. E vai lotar aqui. As pessoas vão na tua casa pedir conselhos. Vão. São palavras proféticas para a sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. Chega. Continua fazendo o que você tem que fazer. Qual é o teu chamado? É ajudar os pobres? Parou? Era evangelizar? Já parou? O que você fazia para Deus que parou? É hora de voltar. É hora de voltar. Uma outra coisa, Jesus, ele não olhou para as palavras daquele povo que queria ferir. Jesus está no Jordão, ele disse, esse é meu filho amado. Ele acabou de ler na Bíblia, eu te ungi para pregoar. Ele disse, essa palavra se cumpriu em mim hoje.
E o povo dizendo assim, ó o filho do carpinteiro miserável, arrogante, vamos matar esse peste. Herege, vamos matar. Jesus deu ouvido para isso? Deixa eu falar um negócio para você. Para de ouvir as pessoas que estão te levando para longe da cura, para longe do teu propósito. Para. Você sabe o que foi que o meu pastor amado falou para mim? Você não presta para a obra de Deus. Ele sabia que eu queria ser um pastor, e isso é o que ele disse para mim: você não presta para a obra de Deus. Você é um covarde. E eu era um covarde. Eu era um covarde. Mas eu não prestava se eu tinha um chamado, se aquele que me chamou não foi ele, foi Deus. A primeira vez que eu fui dar meu testemunho, eu tinha 17 anos. A minha voz ainda estava... Já viu voz de adolescente? Parece o Scooby-Doo. Fica sintonizando. E eu fui contar meu testemunho, chamei minhas duas irmãs. Falei, mano, vem cá ver meu testemunho na igreja. Eu não era casado. Por favor, vamos lá. Elas foram ver o testemunho. E eu lá, sintonizando o rádio, quando terminei, eu falei, e aí? A minha irmã botou a mão, mais velha. Pelo amor de Deus, eu não saí porque eu fiquei com vergonha do povo me olhar. Ô, voz feia. Se parece o Pato Donald. O Pateta. Eu falei, meu Deus do céu. A primeira vez que eu fui pregar, pastor, num grupo de casais. Na igreja a gente convertia para Nova Criatura, saía jovem para o grupo de jovem, adolescente para o grupo de adolescente, casado para o grupo de casado. Eu cheguei no grupo de casais, depois de um ano na Nova Criatura, quando eu chego lá, o líder dos casais gostava muito de mim, que ele viu o processo de Deus, e ele falou assim, Ronilson, você vai pregar aqui. E eu olhei os fera que estavam lá, eu falei, não vou não. Não, pelo amor de Deus. Ele disse, você não rejeite a oportunidade do Senhor. E queria me meter em bronca e dizer que era Deus. Aí eu, tá bom. Irmão, estudei o sábado para o domingo, nem dormi. Cheio de olheira. Mas pensa, eu coloquei uns 300 versículos. Nunca que eu ia conseguir ler os versículos, mas a minha cabeça de novo convertida ainda, quando eu comecei a pregar, eu disse, gente, a Bíblia fala que o coração obediente. Aí o cara disse, cala a boca aí, irmão. Por favor, você não sabe nem o que está falando, cara. Hã? Roubaram a igreja, levaram o equipamento da igreja. Como eu converti, gente? Você me olha agora, me conhece, pastor. Eu tinha um cabelão por aqui, usava uns piercing. Não era brinco, não era piercing, era brinco. Um brinco daqui para cá, por isso que eu tenho um furo aqui. Usava aqui o cabelão, todo malucão. Eu só andava de coturno no pé para chutar os outros. Eu não era o Raul Seixas. Eu já tinha passado dessa fase, do Raul Seixas cachaceiro. O pastor Enio era fã do... Aí tá lá eu com o xertão, muito doido. Entrei na igreja. Sabe o que eu entrei na igreja para aprender a tocar bateria. E aí eu falei, cara, se não ensinarem a gente a tocar bateria, nós vamos entrar e vamos roubar aquela bateria. Só que agora eu me converti, eu estou na igreja, 1 ano na igreja. Feliz da vida, com Jesus, minha vida é transformada. Roubaram a igreja. Eu cheguei de manhã, para o culto da manhã, que era uma escola dominical. Na hora que eu entrei na igreja, todo mundo fez assim, ó. Eu olhei para trás, aí o meu discipulador respirou fundo. Vem aqui, Ronilson. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Ele falou assim, Ronilson, eu fui incumbido de fazer uma pergunta a você. Eu sei a resposta, mas me perdoe, eu só estou aqui fazendo essa pergunta porque me obrigaram a fazer. Eu falei, sim, faz, qual foi? Ele falou assim, foi você que roubou a igreja? Você está entendendo o que eu estou falando? Aí fica igual aquela música do Renascer Praise. Eu tinha tudo para dar errado. Tinha tudo, gente. A minha esposa, que era para me apoiar, eu terminava de pregar, eu era meio doido. Eu pegava a Bíblia, abria no livro de Apocalipse, terminava falando de amor, ou começava falando de finanças, terminava falando de guerra espiritual. Eu não tinha foco. Aí minha esposa dizia assim, cara, não entendi nada. 7 anos assim. Você já foi criticado na mesma área 7 anos? Eu descobri o segredo. Ouça a voz do mestre. O que ele diz ao teu respeito? Você é derrotado? É isso que ele fala a teu respeito? Hã? Sim ou não, gente? Ele fala que você é um derrotado?
Não. Mas quando você passa pela luta, como você se comporta? Do jeito que ele falou? Porque tem coisa errada ainda, precisa de correção. Ele fala, eu que sei os pensamentos que tem a vosso respeito. E eu quero terminar contando um episódio que aconteceu em 2007. Em 2007, 2005, eu rejeitei ir para uma cidade. Falei isso para o Enio. Por isso que quando você diz não para Deus, se prepara, porque cedo ou tarde, a conta vai chegar. E é alta. Eu disse não. Era pregador. Ia nas cidades, tudo reconhecido naquela região do Pará. Quando o pastor me chamou para ser auxiliar dele em Macapá, eu falei, vou nada, cara. Vou nada, eu estou detonando aqui, maluco. Por isso que hoje, meu irmão, se Deus disser para mim, vai lá para a África, eu vou. Ronilson, você vai lá para o sovaco do sapo, eu vou. Prefiro estar lá com Jesus do que... Horrenda coisa é recalcitrar contra os arguilhões. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu peguei um pastor tão amoroso, ele me detonava de dia e de noite. Eu pregava num dia, ele passava a semana despregando, falando que eu era um herege. Quando eu não estava na reunião, ele me chamava de tudo, menos de irmão. Falava que eu era endemoniado, porque eu ficava doente. Quando eu ia para as reuniões, ele não cobrava ninguém, só cobrava a mim. Me expunha. E eu comecei a ficar ofendido. Ficou ofendido. Ficou ofendido. Chegou um tempo que eu estava ficando doente mesmo. Quando dizia, vamos à igreja. Irmão, eu acordava na terça-feira, que tinha uma reunião de prestação de conta. Eu ficava andando de um lado para o outro. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu ia para a reunião com pavor. Um belo dia eu falei para ele, a Nádia está doente. O Caio tinha nascido. Eu falei, o Caio está meio dodói também. Ela não vai vir. Ele falou, você observou que a tua família está cheia de demônio? Eu falei, sim, senhor, obrigado. Aquilo começou a me bater tanto, Enio. Eu subia no púlpito. Você sabia que até hoje eu ainda tenho traços disso. Olha como é sério. Eu subia no púlpito, eu não conseguia olhar para as pessoas. Eu subia no púlpito, a paz do Senhor, boa noite, eu descia. Um dia minha mulher disse, eu não reconheço você. Eu falei, nem eu, o que eu vou fazer? Eu orei, Deus, tira esse homem, me tira daqui. E Deus fica calado. Foi minha escolha. E um dia, um casal de discípulos foi na minha casa, levou um churrasco que eu gostava, de carne de sol. E a gente comeu, era o nosso discipulado, 11h30 da noite. E ele saiu da faculdade para lá, a gente terminou de comer, discipulou e tudo. A salmonela tinha lá, eu fiquei doente e a minha esposa. Ela foi parar no hospital, eu também. Ela já chegou desacordada no hospital, não sabia que era tão sério esse negócio. E quando nós entramos no hospital, sabe o que o diabo dizia? A tua família tem demônio. Vocês só vivem doentes. Eu entrei lá me sentindo mais endemoniado que todos. Depois de todas essas curas que o Senhor falou, depois de todas essas curas, eu me deixei ferir. Eu sentado tomando soro, entra um rapaz orando. Eu penso que ele era ou da Deus é Amor, Assembleia de Deus, porque ele orava alto, naquele estilo, cabelinho pelado, a cabeça. E ele começou a orar pela minha esposa e saiu orando pelas pessoas. Na hora que eu vi, olha o que o diabo falou, você é insignificante, indigno. Olha, um homem de Deus de verdade, você é um lixo. Eu me encostei na coluna, fechei os olhos, fiquei fingindo que eu estava dormindo para o cara não orar, que eu estava me sentindo mais indigno dos homens. Doideira isso, né? E de repente eu comecei a pensar, eu estou doente porque eu sou do diabo. Eu não sou o que eu pensava que era. Eu estava iludido. E quando eu me dei conta, aquele rapaz estava à distância assim, daqui para o Enio, de mim. Ele falou, varão, quem te disse que crente não adoece?
esse cara está conectado com Deus, só pode. Ele falou: varão, você foi provado por Deus. E por Deus, você foi aprovado. A luta que tu tens passado chega ao fim hoje. Porque o Senhor se agrada de ti. E porque Ele se agrada de você, Ele vai fazer isso, do meio do hospital, pronto-socorro, lotado. E tem mais, arruma tua mala, 2007, porque daqui poucos anos tu vais embora desta terra. Aí você diz assim: pastor, o senhor vibrou. Nem acreditei. Eu saí de lá tão para baixo, pastora Miriam, eu não consegui acreditar. Eu entrei no meu... Eles me liberaram, me deram alta, a Nádia ficou. Eu peguei um táxi, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, a minha filha dormia num quarto bem do lado, assim, do meu. Falou: pai, o senhor está bem? Estou bem. Mas pai, fica quieta. Fui para o meu quarto. Tinha uma rede na porta do closet, né? Paraense não falta rede. Uma rede na porta do closet, onde já vi um negócio desse. Eu sentei na rede com a perna para um lado, para o outro. Me joguei assim na rede com o rosto. E eu não sei, sinceramente, não sei dizer para você se era a febre que eu estava sentindo, se eram os remédios que eu tomei. Eu só sei dizer para você que parece que eu estava saindo do meu corpo. Eu ouvi uma voz que dizia: eu me alegro de ti. Você tem agradado meu coração. E ele começou a dizer: você lembra quando você converteu e você rejeitou aquele trabalho por causa de mim? Ah, eu vibrei com você. Você lembra quando você tinha aquela namoradinha e você deixou por causa de mim? Ah, cara, eu vibrei com você. Ele foi me lembrando coisas que eu não lembrava mais. De repente, o poder do Espírito Santo desceu sobre mim. Eu comecei porque a revelação libera a graça e o poder de Deus sobre você. Eu comecei agora a ouvir a voz do Mestre. Eu comecei a ouvir a voz daquele que me ama de uma maneira inigualável. Eu comecei a saltar no meio do quarto, a gritar, a correr no meio do quarto. Quando eu olhei, era 5:30 da manhã, porque eu vi na fresta da janela o sol. E eu falei: Jesus, que é isso que está acontecendo? Eu quero tua glória. Entrei naquele quarto doente, saí curado. No outro dia, era terça-feira, tinha reunião, eu já tinha avisado que eu não ia. Irmão, mas eu estava tão cheio de glória, tão curado. Cheguei na reunião, todo mundo disse: mas você não estava no hospital, internado? Eu falei: não, a Nath está, mas eu estou aqui, eu não posso ficar longe. Aí o pessoal olhava: você está diferente, cara. Eu falei: é porque eu tomei muito soro, não dormi. Não, não é isso não. Você está diferente. Cara, você está diferente. Eu sentei na reunião, gente, pensa, aquele pastor falava: você não sei o quê, eu te amo. O pessoal me olhou assim: esse cara fumou um bagulho. Gente, daquela hora em diante, eu ouvi o que ele disse ao meu respeito. Eu não estou dizendo que não é importante a opinião do seu marido, do seu pastor. São importantes. A opinião da sua esposa, dos seus filhos, são importantes. Mas se você não ouvir a voz de Deus, você não vai sair de Nazaré. Você não vai ser curado. Eu estou falando isso nessa noite, porque eu tenho certeza que Deus quer fazer uma revolução na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos sair desse lugar de ferida. Vamos ver onde que está. Vamos jogar isso fora. Rasga teu coração. Procura alguém de confiança. Procura o teu pastor, tua pastora. Eu não estou aqui para te acusar. Sabe, eu saí lá de Cuiabá para falar para você que Jesus ama você e que você precisa adequar a sua vida a esse amor e abrir mão desse monte de ferida que você tem carregado até hoje.
Sabe, eu ando por aí e quantas pessoas me abraçam e dizem, pastor, eu fui curado naquele dia, porque quando eu cheguei em casa, é hora de sair de Nazaré. Amém? Fique em pé nesse momento. Eu tinha na minha vida, eu acreditava que ser um servo de Deus era você mostrar a sua força, a sua robustez espiritual. Mas sabe, é quando a gente se dobra e reconhece a nossa pequenez, as nossas feridas, que os céus se abrem para nós. A glória vem. Como eu queria poder abraçar você, explicar isso para você. O quanto que você é amado por Deus. Aleluia. Vamos falar com Deus. Se essa palavra... eu não vou pegar em ninguém respeito aos decretos. Mas se você diz, essa palavra, pastor, foi para mim, sai do seu lugar. Isso é um ato profético, viu? Para você mostrar a sua humildade para Deus. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Se você diz, pastor, essa palavra é para mim, sai do seu lugar, vem aqui. Eu penso que dá para a gente ficar sem encostar ninguém. Vem aqui na frente. Por favor, vem. O Espírito Santo quer curar você. Aleluia. Darabambaceira mandaraceira. Oh! Tem almas que estão gemendo aqui. A sua alma tem gemido, tem sofrido. Deus manda eu te dizer, eu tenho visto as suas lágrimas. E há tanto que eu tenho te chamado para vir até mim. E há tanto que eu tenho te convidado, porque eu quero colocar óleo sobre as suas feridas. Eu quero te dar um novo destino. Eu quero mudar a tua identidade. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, é Ele que te conhece. Ele te conhece pelo lado de dentro, enquanto os de fora só veem as feridas, só veem as suas falhas, mas Ele te olha pelo lado de dentro e te vê como Ele te formou. Ei, Jesus, vem, Jesus, vem, Espírito. Nós te permitimos tocar, nós te permitimos, nós abrimos agora, nós dizemos, basta, Deus, nós não queremos mais andar feridos, nós não queremos apenas tentar impressionar as pessoas e fracassar, nós não queremos estar dependente da aprovação das pessoas, do sorriso das pessoas. Chega, Deus, nós queremos a tua cura, queremos sair desse ambiente de trauma, dessa cadeia espiritual. Enquanto nós oramos, Espírito Santo vai quebrando as cadeias, vai quebrando as cadeias, vai quebrando as cadeias. Tem uma mulher aqui que um sentimento e um pensamento de suicídio tem te acompanhado há muito tempo. Tem tempo que ele vem e ele vai embora, e esses dias ele tem batido na tua porta de novo. O Senhor manda eu te dizer que isso é um espírito por causa do teu coração que foi ferido.
Mas essa noite, esse espírito vai sair da sua vida. Em nome de Jesus. Espírito maldito, que tem tentado ceifar a vida dessa irmã, ouça agora essa palavra de comando. Eu tenho autorização dos céus e por isso eu te ordeno, abandona agora. Começa a sair agora. Tira tuas garras de sobre a mente dessa pessoa. Agora. Pode bater em retirada. Arruma a tua mala. Tudo que você colocou na vida dela e vaza agora. Sai! No nome de Jesus. O Espírito Santo está operando aqui. Deixa ele tocar em você. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito Santo. Aleluia. Tem alguém aqui que você machucou o seu braço muito tempo atrás, aqui o esquerdo? Eu não sei se você estava fazendo alguma atividade, você não sei bem, mas você está com o braço, dói o seu braço esquerdo? Está doendo, né? Vem aqui. Você tem óleo, pastor? Tem algum óleo aqui? Continua orando, deixa o Espírito Santo. Só um pouquinho aqui, bem pouquinho. Oh. A senhora quer crer em Deus? Vem Espírito Santo. Toca. Nervo, volta para o lugar. Toca, Espírito Santo. Toca. Toca. Toda essa dor sai agora. Ser curada em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Mexe. Ainda tem dor? Melhorou. Não, Deus falou que vai te curar. Melhorou não, vai curar. Vem aqui. Ela disse que já melhorou, ela já tá, mas Deus vai curar. Quem crê assim? Vem aqui, rapidinho, deixa eu orar no teu braço. Deus, eu declaro a cura, porque o Senhor me autorizou para isso, senão eu não teria a coragem de falar isso. Mas seja curado em nome de Jesus. Amém, aleluia. Toca, Espírito Santo. Restaura completamente. Toda musculatura volta para o lugar. Nervos. Haja ligamento. Em nome de Jesus. Amém? Agora, sério, olha aqui para mim. Relaxa o braço, escuta aí. Sabe, uma das coisas que eu aprendi, um dia desse eu estava orando numa igreja, e o Senhor me mostrou que queria curar uma mulher que tinha um problema de uma hérnia. Eu orei por ela, a dor parou, mas ela ainda continuava sentindo o desconforto. Depois de uma semana, ela ligou para o pastor dela que me ligou, que ela foi completamente curada. E o Senhor me mostrou que a senhora já foi curada. Levanta o braço, faz isso. O que você não fazia? Não fazia, porque doía muito.
Não conseguia levantar. Passou. Levanta a mão devagar, bem devagar. Vamos ver. Está doendo? Nada mesmo? Aqui em cima doeu? Pois é. Ela disse que não levantava, viu? Estava curado. Amém? Eu não vou me estender, gente. Tem um horário a cumprir. Sangue de Jesus. Cadê o horário aí? Mas eu quero orar por você. Gente, sério, eu não gostaria de tocar em ninguém, para a gente respeitar isso. Mas, Enio, eu sinto que se tem você como pastor dessa igreja, nem tem que colocar a máscara, só ungir a testa, a mente de cada um deles. A mente. Ok? Você que estiver atrás quiser também, vem aqui. Ele vai ungir a sua mente. Ele vai orar aqui, ó. Hoje você começa novamente essa nova etapa. Vamos adorar a Deus? Pode adorar enquanto o pastor está orando. Aleluia. Prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me e ouve o meu clamor. Fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer
querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim, vento de poder sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim, vento de poder sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Aleluia. Eu me rendo diante da presença do Senhor. Aleluia. Quero agradecer a todos que estiveram conosco pela manhã, agora à noite. Quero agradecer a vida do pastor Ronilson por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério grandemente. Amém. Aleluia. Oh, presença gostosa, maravilhosa. Amém. Feche os teus olhos. Pai, nós te adoramos nesta hora e te bendizemos por esse mover na tua presença, por esta palavra, Senhor, de cura, de libertação, de restauração, de salvação. Pai, nós te louvamos por isto, Senhor. Te louvamos, Deus, pela vida de cada um nesta noite. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esse presente que o Senhor nos deu nesse dia. Muitas cadeias foram quebradas, jugos foram despedaçados, fortaleza na mente foram desfeitas. Pai, eu te dou louvor por isto, Senhor. Eu te dou louvor, Pai, por isto, Senhor. Agora, Pai, que o teu amor que é derramado sobre os nossos corações pelo teu Espírito, tua paz que excede todo entendimento, tua graça, comunhão maravilhosa do teu Espírito, venha nos encher cada dia, até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos agora e te bendizemos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe todos vocês. Quarta-feira às 18 horas estaremos aqui às 19 horas. Pode aplaudir Jesus, ele é lindo, Ele é maravilhoso, amém? Aleluia, Deus abençoe, em nome de Jesus. Estou